Senhoras e senhores, vamos falar de Palmeiras. Palmeiras e Mirassol em um jogo horroroso, né? O Palmeiras que voltou do Super Mundial de Clubes não demonstrando absolutamente nada em campo. O Palmeiras foi muito mal, na minha opinião. O Palmeiras não jogou absolutamente nada demais para ganhar do Mirassol, do todo poderoso time do Mirassol, um time comum. O Palmeiras, como eu disse em um vídeo, o Palmeiras ele tá em outro nível, o Mirassol tá muito aqui embaixo. É um time que subiu agora para a primeira divisão, os caras estão fazendo grandes investimentos lá, mas para o tamanho do Mirassol, com todo o respeito que o Mirassol merece, mas o Palmeiras ele investiu 500 milhões em reforços, né? Se eu não me engano. O Palmeiras investiu uma grana e até agora não deu resultado, né? Alguns jogadores, por exemplo, o Vitor Roque, se você olhar o Vitor Roque jogar, você não entende, cara, por que o Palmeiras comprou o Vitor Roque, né? A gente eu fico sem entender como que o Vitor Roque vem jogando tão mal desse jeito. Não entendo se é o técnico, não entendo se é o próprio jogador que está ansioso para fazer jogo, ou que veio a um preço muito alto e precisa transmitir, precisa devolver isso para o clube em campo, e pode ser que isso esteja pesando para o cara, enfim, eu não sei, mas o que eu sei é que o Palmeiras ainda não se encontrou. A gente já está no meio do ano, né, meio de temporada, e o Abel ainda não encontrou 11 jogadores. E a desculpa antes do Super Mundial era porque precisava rodar o elenco para ter todo mundo no Mundial de Clubes, e de repente o Palmeiras é eliminado para o Chelsea no Mundial de Clubes e uma falha bizonha do Everton, e o Palmeiras não fez um baita de um Super Mundial, fez jogos bons, e terminou o Super Mundial de forma razoável, né? Não terminou o Super Mundial, não saiu do Super Mundial com grandes vitórias. Saiu com empates e um bom jogo contra o Botafogo e só, né? Não vejo o que tanto se esperava para esse Mundial de Clubes, para que você não tivesse 11 jogadores como titulares desse time. E eu acho que entendo que tem. Eu entendo que o Palmeiras, alguns jogadores no Palmeiras pedem passagem. Por exemplo, o Maurício, né? Acho que o Alan. Eu não entendo por que o Abel fica insistindo em certos jogadores, por exemplo, no Rafael Veiga, que até fez uma boa participação no gol do Facundo, mas, cara, você vê que o Rafael Veiga tá totalmente abaixo do que ele rendia, tá muito abaixo, não se sabe o que aconteceu com o Rafael Veiga, com o futebol do Rafael Veiga, enfim, a gente não entende o que está acontecendo dentro do Palmeiras. Eu não entendo se é o técnico que não consegue mais transmitir, passar para esses jogadores o que ele realmente quer, se os jogadores não entendem o que ele quer. Por exemplo, o Felipe Anderson entrava no jogo sempre pela direita, né? Depois de um tempo, porque ele ficou muito mal durante um tempo. O Abel ficou insistindo com ele na esquerda e ele ia muito mal. E aí o Abel resolveu colocar ele na direita, onde ele rendeu um pouco, nada demais também. E aí você olha o Felipe Anderson escalado na esquerda e o Facundo na direita, que estava jogando na esquerda, o Facundo. Então eu não sei se isso dá um nó na cabeça dos jogadores, eu não sei se eles entendem isso. Enfim, é mais uma forma de falar aqui o que eu tô sentindo nesse momento com o time do Palmeiras, decepcionado por esse jogo. E o Palmeiras ele precisa encontrar um caminho, porque é um time que gasta muito, né? Um gasto alto. E um time ele precisa ganhar títulos quando ele se gasta o que o Palmeiras gasta. Né? Não adianta aquele discurso de que nós vendemos jogadores, conseguimos um retorno de 1 bilhão e não sei quantos em venda de jogadores. Eu acho que o Palmeiras precisa, porque um clube, afinal, né, ele vive de títulos, né?
Ele precisa ganhar título para ter relevância. Ele precisa ganhar título para ganhar dinheiro também, né? E investimento alto, ele requer um título, ele requer títulos importantes. Então, quando você traz Paulinho, né, que já nem vai jogar mais esse ano, passa por uma nova cirurgia e vai voltar só no ano que vem. E você faz o investimento da forma que o Palmeiras fez esse investimento, um investimento muito alto. O Palmeiras ele precisa, na minha opinião, achar novos caminhos para se ganhar, novos caminhos para entrar no campeonato. E o time do Palmeiras você não vê intensidade, você não vê um bom futebol. O time do Palmeiras o que você vê é um time comum, um time normal. Não pressiona, não tem troca de passes, não se aproximam, né? O time muito espaçado, os jogadores não se aproximam, fazem uma troca. Talvez isso não seja a mentalidade do Abel, mas eu acho que às vezes dentro de campo os jogadores também precisam chamar a responsabilidade. Enfim, o Palmeiras, na minha opinião, contra o Mirassol foi uma decepção e eu espero que o Palmeiras consiga colocar a casa em ordem, né? O Abel Ferreira consiga colocar a casa em ordem e faça esse time jogar bola, porque com o futebol que o Abel apresentou ontem, que o Palmeiras apresentou ontem, o Palmeiras vai ter dificuldades para jogar contra o Corinthians na Copa do Brasil e vai ter dificuldades para jogar na Libertadores da América, mesmo sabendo que o time da Libertadores da América é um time, entre aspas, mais fraco. Mas na Copa do Brasil é um clássico importante, cujo qual o Palmeiras perdeu a final do Paulista. Então eu acho que o Abel precisa sim pôr a mão na consciência e fazer esse time jogar. Não só o Abel, como sua comissão, como jogadores e como a própria presidente, Leila Pereira, né? Eu não sei, não tô lá dentro no dia a dia, mas ela precisa cobrar um pouco do Abel. Acho que um bom futebol desse time. Apesar de saber que ela não entende absolutamente nada do futebol dentro de campo, mas eu acho que ela precisa cobrar, puxar a orelha do Abel lá e falar para ele fazer esse time jogar mais. Bom, curte, compartilha, comenta, avante palestra. Valeu.